Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe o mais pedido preferido de vocês, que é esse vídeo do bolo de massa pronta, bolo de aniversário recheado, que vocês pedem muito aqui no canal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E além disso, eu ainda trouxe muitas dicas aqui que vocês deixaram para mim nos comentários nos vídeos passados. E também vou calcular o gasto, tudo que eu gastei para fazer esse bolo aí, que serve de 15 a 20 pessoas, dependendo do tamanho da fatia do pedaço que vocês cortar. Então, vocês vão ter uma ideia aí de quanto gastar e como que foi feito. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se gostar e ainda não foi inscrito, já se inscreve, ativa o sininho das notificações para toda vez que sair vídeo novo, o YouTube ir correndo entregar para vocês. E se você quiser ficar mais pertinho de mim, eu vou deixar o link do meu Instagram aqui no primeiro comentário aqui depois desse vídeo. Eu espero vocês lá, tem stories todos os dias e a gente pode tirar dúvidas e ficar cada vez mais pertinho. Eu vou começar o vídeo fazendo a nossa massa, eu vou estar usando essa massa, esse pacotinho de massa da Dona Benta, com sabor de brigadeiro. O sabor do bolo é brigadeiro, eu gostei muito, é bem fofinho, bem saboroso, bem gostoso, uma das melhores massas aqui que eu já usei. E eu vou estar deixando aqui também todo o valor, o cálculo, né? Tá calculando o valor dos ingredientes que a gente foi gastando. Nessa massa da Dona Benta, eu gastei R$ 6 e nos ovos foi cada um 75 centavos. Eu gastei R$ 2,10 em cada nos 3 ovos, né? Eu não calculei a margarina e o leite, foi 120 ml de leite e 3 colheres de margarina, porque eu já tinha em casa. Se você for calcular, eu não sei fazer esse cálculo, então eu não calculei porque eu já tinha. Se eu tivesse comprado, eu ia colocar o cálculo inteiro, né? Mesmo não usando toda a margarina ou todo o leite. Lembrando também que esses ingredientes eu comprei aqui no mercadinho perto de casa, não foi no atacadão e não foi em lugares aí onde você leva mais, né, você paga um pouquinho mais barato. Foi no mercadinho aqui pertinho de casa mesmo, por isso que o preço tá um pouquinho salgado, tá um pouquinho alto. Mas o custo do bolo ainda assim, mesmo sendo aqui no mercadinho perto de casa, valeu muito a pena. Lá no final eu vou mostrar para vocês o cálculo certinho de quanto deu, né, quanto custou esse nosso bolo aí de 15 até 20 pessoas. Agora que a gente já misturou todos os ingredientes, é só misturar bastante até ficar assim bem lisinho, homogêneo. Não precisa bater na batedeira, pode bater na mão mesmo, não precisa se matar de bater também, é só até ficar bem homogêneo. A gente sabe que nas embalagens de massa pronta não pede fermento, mas eu tenho o costume de colocar aí uma tampinha de fermento e não adianta, todo bolo que eu faço eu coloco. Se você não tiver o fermento em casa, não tem problema, eu já fiz sem fermento e cresce e fica bem fofinho. Mas como eu tô acostumada, eu coloquei o fermento. Agora eu vou ir para mais uma super dica mesmo, que foi uma de vocês que deixou para mim aqui nos comentários, que era que o meu bolo, eu tava querendo desenformar ele meio quente, não tinha muita paciência de estar esperando desenformar. E a gente sabe que bolo quente, quando a gente vai desenformar, ele gruda no fundo da forma. E aí eu não tenho papel manteiga tá caro e é raro você ter em casa. Só que eu tinha esses guardanapos aqui. É guardanapo mesmo, gente. Aquele guardanapozinho que a gente usa, não é papel toalha, tá? E aí vocês me deram uma super dica de estar colocando, forrando a forma com o guardanapo. Eu não coloquei o guardanapo inteiro lá dentro porque eu não queria que grudasse muito na minha massa. Então eu coloquei a forma em cima e aí eu vou cortar, não precisa ser muito retinho, tá? Se for a forma quadrada é só abrir e você tá colocando, mas como a minha é redonda, então eu coloquei em cima e cortei ali o círculozinho. Eu coloquei 2 guardanapos, tá? Não coloquei só um e cortei ali que nem minha cara, né? Mas deu pra gente estar forrando, ó. Ficou bem direitinho, sobrou um pouquinho espaço, mas não tem problema. Agora você vem com a sua massa e joga aí, coloca em cima. Coloca dentro da sua forma e pode levar para assar tranquilamente 35 a 40 minutos, depende da temperatura do seu forno, né? Se ele é rápido ou não. Enquanto a nossa massa tá assando, vamos estar fazendo o recheio e também calculando quantos vamos gastar nesse recheio. Eu paguei R$ 7,50 nesse leite condensado Italac e paguei 4 e pouquinho em cada creme de leite. Nós vamos estar usando uma caixinha de leite condensado. Espreme esse leite condensado aí, porque é ouro. Você viu o preço que tá. E aí, me conta aqui nos comentários quanto que tá custando o leite condensado aí na sua cidade. Eu paguei R$ 4,39 em cada caixinha de creme de leite.
Foi o creme de leite mais baratinho que eu encontrei aqui no mercadinho perto de casa. Se tiver creme culinário, um creme de leite mais baratinho, você pode estar colocando também, tá? Então foi uma caixinha de leite condensado e 2 de creme de leite. Levei para o fogo alto até começar a borbulhar e fazer essas bolhas. Assim que começar a ferver, você já pode desligar, passar por uma travessa, colocar um plásticozinho em cima e deixar esfriando fora ou dentro da geladeira. Eu deixei esse recheio esfriando dentro da geladeira, enquanto isso a nossa massa já assou. Olha como ela cresceu, ficou mais que a metade da forma. Lembrando que o tamanho dessa forma é de 20 centímetros por 10 de altura, tá? Ela é uma forminha grande que serve aí de 15 a 20 pessoas, depende muito do tamanho da fatia do bolo que você vai servir para cada pessoa. Eu vou passar a faquinha aqui nas laterais, porque a gente não untou as laterais, colocou o papel guardanapo só no fundo, então as laterais gruda mesmo, tem que passar uma boa faquinha aí dos lados. Depois é só desenformar a nossa forma, pode ver que embaixo o fundo não grudou. E agora a gente vem com bastante cuidado, porque sobrou um pouquinho do papel, né? Então grudou um pouquinho o papel nas laterais. Então é só tirar com muita facilidade, vou mostrar para vocês, não tem muito trabalho, é igualzinho papel manteiga. Pensa numa coisa que facilita a nossa vida. Eu amei, adorei essa dica. E só por compartilhar com vocês essa dica, eu acho que já vale a sua inscrição, hein? Se você ainda não é inscrito, então já se inscreve aqui no nosso canal. Soltou todo o nosso bolo embaixo, agora eu vou virar ele para vocês ver como ele ficou fofinho, eu amei, amei, uma das melhores massas é essa da Dona Benta, eu gostei bastante, fora o sabor que ficou bem gostoso. Eu vou cortar aqui em 3 fatias, toma muito cuidado porque a massa ela é fofinha, então ela pode quebrar com muita facilidade. Cortei em 3 fatias para a gente estar podendo rechear o nosso bolo aqui. Nosso recheio já esfriou, fica bem cremoso, bem consistente, mas vocês sabem que eu não gosto de recheio assim e eu sou fã de misturar aquele chantilly bem batido, bem poroso. Lembrando que eu paguei R$ 15 nesse chantilly, é 1 litro de chantilly, mas nós não usamos todo esse chantilly, mas eu calculei aí os R$ 15, né? Por causa que se você for comprar, você vai pagar aí os R$ 15. Mas a gente usou aí quase a metade, não foi um chantilly inteiro, tá? Eu coloquei aqui 2 colherzinhas de chantilly no nosso recheio e misturei para ele ficar bem gostoso, bem airado. Agora nós vamos montar na mesma forma que nós assamos o nosso bolinho. Eu acelerei um pouco o vídeo aqui para ele não ficar muito comprido. Coloquei um plásticozinho na nossa forma aberta, pode ser uma sacolinha de mercado também aberta. Coloquei uma fatia da massa e vim molhando. Essa minha caldinha é de leite com açúcar, pode ser leite com leite condensado ou água com açúcar também. Não tem problema nenhum de usar água com açúcar, eu sempre uso e fica bem molhadinho, bem gostoso aqui também. O nosso morango, eu usei uma bandejinha de morango e esse morango eu comprei aqui na promoção, que paguei R$ 4,99, R$ 5 o nosso morango e já vai aí para nossa soma do nosso cálculo dos gastos deste bolinho. Agora na montagem do bolo é uma fatia da massa, molha bastante com a caldinha, coloca os morangos em contato com a massa e depois vem com 3 ou 4 colheradas do nosso recheio. Espalha bem, pode ver que o recheio ficou bem cremoso, não teve muita dificuldade de espalhar. E depois repete novamente aqui todo o processo. Se você tem alguma dificuldade em montagem dos bolos aqui na forma, eu tenho bastante vídeos aqui no canal que vai te ajudar. E vale a pena você dar uma olhadinha lá. Lembrando que o nosso recheio nós dividiu em 2 partes, foi a olho mesmo. Divide aí no metade, coloca a primeira parte, depois coloca a segunda parte. Vem espalhando aqui com a colher para ficar, né, uma camada bem certinha, bem lisinha. E depois coloca a última parte, a última camada da nossa massa. Dá aquela molhadinha, não precisa estar molhando muito. Vocês viram que eu gastei aí foi uma bisnaguinha dessa de leite com açúcar para estar fazendo a nossa caldinha. Vamos fechar com um plásticozinho e deixar na geladeira de um dia para o outro. No dia seguinte, depois que o bolo descansou, pegou gosto, pegou sabor, tá bem geladinho, o recheio tá bem firme, é só desenformar, lembrando que essa bandejinha aí
Eu paguei R$ 2 nessa bandejinha, também vai ir lá para os nossos cálculos do custo aí, de quanto nós gastou no bolo. Ficou um bolinho alto, tá vendo? Ficou aí uns 5 dedinhos e ficou bem firme. Agora nós vamos estar passando uma camada do chantilly. Esse chantilly, o que que eu fiz? Eu misturei, como o chantilly é branco, não é de chocolate, eu gosto de misturar achocolatado. Se você não quiser, você pode estar fazendo aí, misturando, só batendo o chantilly e passando ele branquinho mesmo. Eu passei toda a parte de cima, tentei deixar o mais lisinho possível e depois eu já vim passando aqui nas laterais. Lembrando para vocês que eu sempre dou essa dica em todos os vídeos de vocês estarem usando o chantilly da Mago. É um chantilly perfeito que dá o ponto muito rápido, 3, 4 minutos batendo ele. E ele já dá o ponto ali, fica perfeito, não precisa estar acrescentando nada no chantilly, que ele já fica perfeito para estar fazendo espatulado, trabalhinhos no bico, e ele fica muito bom. E para você que está começando agora a trabalhar com chantilly, é uma excelente dica. Passei o chantilly em toda a lateral do nosso bolinho e depois eu já vim aqui com o nosso biquinho 1M. Esse bolo ele foi todo feito, todo decorado com apenas um biquinho, né? Um bico para facilitar a nossa vida. Às vezes a gente está começando agora e não tem muitos bicos, então o bico essencial da confeitaria que você mais vai usar é o bico M, o qual você vai fazer as rosetinhas, trabalhinho nas laterais, dá para fazer a argolinha, dá para fazer muita coisa com esse bico. Lembrando que eu não estou usando a minha bailarina, porque na minha última encomenda eu levei o bolo junto com a bailarina e esqueci de ir lá buscar. Aí por isso que eu tô decorando esse bolo sem bailarina, mas foi muito bom porque eu mostro para vocês exatamente que dá para decorar um bolo redondo ou quadrado sem estar usando a bailarina. Se você ainda não tem a sua bailarina, dá para você estar decorando os seus bolinhos aí em casa. Claro que a bailarina facilita muito a gente, não precisa estar tocando na bandeja e virando ela de ladinho, assim. Mas dá sim para estar decorando o bolinho sem a bailarina, sem problema nenhum. Agora com esse biquinho eu vou fazendo o trabalhinho de zigue-zague e vou subindo. É tipo uma cobrinha e vai subindo até o topo, tá vendo? Muito fácil, muito simples. Vou fazendo isso em toda a lateral do bolo até preencher todo o espaço. Agora aqui na parte de cima, a gente vai estar fazendo um circulando, um espacinho e circulando, tá vendo? É tipo um torcidinho. Você faz primeiro para um lado e depois você faz a rosetinha para o outro lado. É só fazer um círculozinho, puxar e fazer de novo. Como aqui eu tava sem a bailarina, eu tive que ir acompanhando aqui com a mão. Se você tiver muita dificuldade, é só estar virando a bandeja aqui também, que vai facilitar. Para estar terminando a decoração, eu coloquei os nossos morangos que sobrou. Então, lá na bandejinha eu já deixei separadinho os que iriam para decoração na parte de cima. Agora nós vamos calcular os gastos que nós gastamos para estar fazendo esse bolinho. Nós calculamos o valor da massa, os ovos, o leite condensado, o creme de leite, o chantilly, lembrando que sobrou, nós não usamos tudo, o morango e a bandeja para estar desenformando o bolo. E no total nós gastamos R$ 46,40. Menos de R$ 50 para fazer esse bolo, que serve aí de 15 a 20 pessoas. E lembrando que você usou alguns ingredientes, né, que você já tinha em casa. Se você tiver mais coisas em casa, vai ser menos gastos ainda. Então, o nosso bolinho de hoje saiu por menos de R$ 50. Vou cortar aqui para mostrar para vocês como ficou por dentro, as duas camadinhas perfeitas de recheio. Não tem erro, é um dos bolos mais fáceis que vocês vão fazer, eu tenho certeza. Se você fizer, der certo e gostar, me marca lá no Instagram, lembrando que eu vou deixar meu Instagram aqui no primeiro comentário, o linkzinho dele. Me segue lá e me marca lá no Instagram. E foi esse o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado.
que vocês acharam do valor que nós gastamos nesse bolo? Deixa aqui nos comentários para mim estar sabendo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês.